Durante anos, grandes obras industriais espalhadas pelo Brasil deixaram de representar progresso para simbolizar desperdício, paralisação e incerteza estratégica, transformando estruturas bilionárias em esqueletos de concreto e aço. Projetos como a expansão da refinaria Abreu e Lima, a transformação do antigo Comperj e a conclusão da UFN3 atravessaram investigações, revisões contratuais e mudanças profundas de estratégia, permanecendo inacabadas enquanto o país ampliava importações de diesel, gás natural e fertilizantes. Em 2026, esse cenário começa a mudar com uma reconfiguração ampla da política industrial da Petrobras, com um novo ciclo de investimentos que, até ser concluído, deve ser questionado. Neste vídeo, você verá como esses projetos foram redesenhados, quais tecnologias estão sendo implementadas e por que essa retomada pode redefinir a infraestrutura energética brasileira na próxima década. A refinaria Abreu e Lima, instalada no Complexo Industrial Portuário de Suape, em Pernambuco, tornou-se ao longo da última década um dos exemplos mais emblemáticos de interrupção industrial no país, sobretudo porque foi concebida como um projeto binacional de grande escala e acabou operando por anos com apenas metade de sua capacidade originalmente planejada. O Trem 1 entrou em funcionamento, mas a ausência do Trem 2 limitou o aproveitamento pleno das sinergias internas da planta, reduzindo ganhos de escala, comprometendo margens operacionais e afetando diretamente a cadeia de fornecedores da região, especialmente empresas de montagem industrial, caldeiraria pesada, metal mecânica e serviços especializados que haviam se estruturado para atender a um ciclo contínuo de expansão. Com a retomada definitiva das obras, o Trem 2 passa a representar o maior canteiro de refino em atividade no Brasil em 2026, com um conjunto robusto de unidades industriais que ampliam a capacidade total da refinaria para 260 mil barris por dia. No centro dessa expansão está a nova unidade de destilação atmosférica, projetada para processar 130 mil barris por dia, realizando a separação inicial do petróleo bruto em frações como GLP, nafta, querosene e gasóleos, funcionando como a espinha dorsal operacional da planta ao fornecer correntes estabilizadas para as etapas subsequentes de conversão e tratamento. Integrada a essa estrutura está a unidade de hidrotratamento de diesel, dimensionada para 82 mil barris por dia, responsável por remover enxofre e compostos nitrogenados por meio de processos catalíticos sob alta pressão e temperatura, garantindo a produção de diesel S10 dentro das especificações ambientais mais rigorosas. A operação exige sistemas de controle refinados, leitos catalíticos de elevada eficiência e fornecimento contínuo de hidrogênio com pureza adequada, o que conecta diretamente essa unidade à nova unidade de geração de hidrogênio, instalada para assegurar estabilidade no balanço de hidrogênio da refinaria e sustentar os processos de hidrotratamento e futuras integrações com rotas de maior conversão. Outro eixo fundamental da expansão é a unidade de coqueamento retardado, com capacidade de 75 mil barris por dia, cuja função é converter resíduos pesados oriundos da destilação em produtos de maior valor agregado, como gasóleos e coque verde de petróleo, elevando o índice de conversão da refinaria e reduzindo a produção de frações de baixo valor comercial. No campo tecnológico, a RNEST passa a operar com o mais elevado nível de automação do parque da Petrobras, adotando sistemas digitais integrados de controle distribuído que monitoram em tempo real variáveis críticas de pressão, temperatura, vazão e composição química, o que reduz riscos operacionais e amplia a previsibilidade de manutenção. O empreendimento, que durante anos foi conhecido como Comperj, carregou o peso simbólico de um dos maiores projetos interrompidos da história industrial brasileira, marcado por mudanças de escopo, revisão de contratos e um modelo originalmente voltado à petroquímica que se tornou economicamente inviável diante das transformações do mercado global de derivados. A partir do novo ciclo estratégico, o ativo foi completamente reposicionado e passou a se chamar Complexo de Energias Boa Ventura, abandonando a lógica de um polo petroquímico tradicional para assumir a função de maior hub de processamento e escoamento de gás natural do país. O eixo estrutural dessa transformação é o sistema Rota 3, composto por um gasoduto de 355 km, sendo 307 km em trecho submarino e 48 km em trecho terrestre,
conectando as reservas do pré-sal da Bacia de Santos diretamente ao município de Itaboraí. A engenharia offshore envolvida nessa infraestrutura exigiu técnicas avançadas de lançamento em águas profundas, controle de integridade estrutural sob alta pressão e sistemas de monitoramento contínuo para garantir estabilidade operacional em ambiente marítimo complexo. A conexão direta com o pré-sal elimina intermediários logísticos e reduz a dependência de importação de GNL, alterando estruturalmente a oferta de gás no Sudeste. No interior do complexo, a unidade de processamento de gás natural opera com 2 trens de processamento e capacidade total de 21 milhões de metros cúbicos por dia, realizando a separação criogênica do metano e dos líquidos associados, como etano, propano, butano e condensados, além da remoção controlada de CO2. Esse processo envolve resfriamento a temperaturas extremamente baixas para fracionamento eficiente das correntes, utilizando colunas de destilação de alta precisão e sistemas de compressão integrados. O aumento da oferta de gás processado impacta diretamente o custo energético da indústria fluminense e paulista, ampliando previsibilidade de fornecimento e reduzindo a exposição à volatilidade internacional. Paralelamente, o projeto Refino Boaventura inaugura uma nova etapa industrial dentro do complexo, com um investimento de 9,6 bilhões de reais e execução sob contratos EPC, firmados com consórcios como TEM Boaventura, H2C e EPC 08. O núcleo tecnológico inclui a unidade de hidrocraqueamento catalítico, projetada para produzir 75 mil a 76 mil barris por dia de diesel S10 e 20 mil barris por dia de QAV, operando sob altas pressões e temperaturas que permitem quebrar moléculas pesadas em frações de maior valor agregado. Essa unidade será integrada operacionalmente à refinaria Duque de Caxias. Outro diferencial técnico é a unidade de desparafinação por isomerização por hidrogênio, responsável pela produção de lubrificantes grupo 2 com baixo teor de enxofre e maior estabilidade térmica, segmento no qual o Brasil depende fortemente de importações. O complexo também incorpora diretrizes rigorosas de sustentabilidade, utilizando 100% de água de reuso em seus processos industriais, além de operar sistemas modernos de tratamento de efluentes e emissário submarino já concluído, reduzindo impactos ambientais. No plano regional, a retomada das obras revitaliza Itaboraí e o leste fluminense, gerando milhares de empregos na fase de montagem industrial e reativando cadeias produtivas que permaneceram ociosas por quase uma década. A unidade de fertilizantes nitrogenados 3, instalada em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, tornou-se ao longo da última década um símbolo silencioso de vulnerabilidade estrutural do Brasil no setor de insumos agrícolas, sobretudo porque o país importa entre 85% e 90% da ureia que consome, expondo o agronegócio nacional a oscilações cambiais, gargalos logísticos internacionais e crises geopolíticas que afetam a oferta global de fertilizantes. A dependência externa se traduz em custos adicionais de transporte marítimo, armazenagem portuária e deslocamento terrestre até o centro-oeste. A planta da UFN3 foi concebida para mitigar essa fragilidade estrutural, com capacidade projetada para produzir 3.600 toneladas por dia de ureia e 2.200 toneladas por dia de amônia, utilizando o gás natural como matéria-prima central do processo industrial. Quando as obras foram interrompidas, o empreendimento já apresentava 81% de conclusão física, restando sistemas críticos de integração, comissionamento, automação e finalização de unidades específicas. Após quase uma década de paralisação, o desafio técnico não se resume à retomada convencional de construção, mas envolve inspeções detalhadas em estruturas metálicas, vasos de pressão, tubulações e equipamentos rotativos que permaneceram expostos a variações climáticas e possíveis processos de corrosão. Equipes de engenharia passaram a realizar avaliações de integridade estrutural, ensaios não destrutivos e reclassificação de componentes para determinar o que poderia ser aproveitado, o que exigiria retrofit e o que precisaria ser completamente substituído. Sistemas elétricos, painéis de controle e softwares originalmente especificados também demandaram atualização tecnológica para atender padrões atuais de segurança operacional e eficiência energética, reduzindo riscos de obsolescência.
Para evitar os problemas contratuais que marcaram a paralisação original, a Petrobras adotou um modelo de licitação fatiada, dividindo a conclusão do projeto em 11 pacotes distintos, abrangendo desde as unidades de síntese de amônia até sistemas auxiliares de drenagem, subestações elétricas, automação e granulação de ureia. Essa fragmentação amplia a concorrência entre fornecedores especializados, reduz concentração de risco em um único contrato e permite maior controle sobre cronogramas e custos, criando uma estrutura de governança mais robusta. No núcleo produtivo, a síntese de amônia segue o tradicional processo Haber-Bosch, no qual o nitrogênio do ar reage com hidrogênio obtido a partir do gás natural sob altas pressões e temperaturas, utilizando catalisadores específicos para viabilizar a reação química em escala industrial. O sistema inclui reformadores primários e secundários para a geração de hidrogênio, compressores de alta potência e reatores projetados para operar continuamente com elevado grau de estabilidade térmica. A etapa seguinte envolve a conversão da amônia com CO2 para a produção de ureia, seguida por processos de concentração e granulação em torre dedicada, onde o produto final assume formato sólido adequado para armazenamento e transporte. A retomada simultânea de grandes ativos industriais após quase uma década de paralisações impõe um conjunto complexo de desafios técnicos que vão muito além da simples reativação de canteiros de obras. Equipamentos instalados e parcialmente montados precisaram passar por avaliações estruturais minuciosas, envolvendo inspeções visuais, ensaios ultrassônicos, testes hidrostáticos e análises metalográficas para identificar possíveis processos de corrosão, fadiga mecânica ou degradação de componentes críticos. Vasos de pressão, trocadores de calor, colunas de destilação e tubulações expostas a variações climáticas exigiram laudos de integridade atualizados antes de qualquer autorização de comissionamento, garantindo que a retomada não herdasse passivos ocultos de segurança operacional. Além da integridade física, a obsolescência tecnológica tornou-se um ponto central, especialmente em sistemas elétricos, painéis de controle e plataformas digitais originalmente especificadas há mais de 10 anos. A atualização envolveu substituição de controladores lógicos programáveis, modernização de sistemas de proteção elétrica, adequação a normas técnicas mais recentes e integração com plataformas digitais capazes de monitorar variáveis operacionais em tempo real, elevando o padrão de automação e reduzindo riscos de falhas não previstas. Outro obstáculo relevante foi a recomposição da cadeia de fornecedores nacionais, que permaneceu anos sem grandes encomendas no segmento de refino e fertilizantes, resultando em perda de capacidade produtiva, dispersão de mão de obra especializada e redução de escala industrial. Dentro do planejamento estratégico 2026-2030, a disciplina de capital tornou-se o eixo central das decisões, com previsão de 109 bilhões de dólares em investimentos totais e alocação de aproximadamente 20 bilhões de dólares para o segmento de refino, transporte, comercialização, petroquímica e fertilizantes. A premissa do Brent, em torno de $63 por barril, impõe avaliação criteriosa de viabilidade, exigindo que cada projeto apresente valor presente líquido positivo, mesmo em cenários de mercado desafiadores. A expansão da capacidade instalada para 2,1 milhões de BPD até 2030 ocorre sem a construção de novas refinarias Greenfield, priorizando ampliação e modernização de ativos existentes como Renest e Reduc, além do aumento da participação do diesel no mix total de produção de 40% para 45%, acompanhada por metas de disponibilidade operacional superiores a 97% por meio do programa RefTOP. Para sustentar o crescimento da produção, a infraestrutura logística também passa por expansão significativa, incluindo a construção de 16 novos navios de cabotagem de diferentes classes, investimentos de 3,6 bilhões de dólares em logística no quinquênio e ampliação de dutos de combustíveis claros no centro-oeste, além da operação de terminais de amônia e ureia no porto de Aratu para escoamento das Fafens. A integração com malhas ferroviárias e portuárias reforça a eficiência do transporte interno e reduz custos estruturais. No campo da transição energética, a companhia avança na produção de HVO e SAF, integrando refinarias como RPBC, Replan e Regap a rotas de coprocessamento e implantando capacidade estimada de 19 mil BPD de biocombustíveis dedicados no complexo Boaventura, preparando-se para um cenário de mercado de carbono e taxações ambientais progressivas.
Mas e você? O que você acha da retomada desses megaprojetos e do novo posicionamento estratégico da Petrobras? Comente. Este é o canal Urbana. Deixe seu like, inscreva-se e assista a um vídeo anterior.